Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiano Salles, vim aqui no Eu Vou Passar, por meio do convite do professor João Antônio, ministrar um curso de redação oficial, com base no Manual de Redação da Presidência da República. Nesse curso, teremos por base o mencionado manual, tá? Abordando os principais aspectos, aqueles que mais são cobrados nos principais concursos públicos do país. Nesse curso, ele que está dividido em 4 módulos, vamos apresentar teoria e 100 questões das principais bancas, quais sejam CESP, FCC, Fundação Getúlio Vargas e SESGRAN-Rio. Outras bancas também cobram esse assunto, tá? Mas não difere muito na forma de abordagem da questão. Por quê? Eles copiam trechos do manual de redação da Presidência da República, fazem alguma alteração para que vocês visualizem essas alterações ou verifiquem se o trecho está em conformidade com o mencionado documento. Tá joia? Vamos lá, acompanha comigo na tela. Nosso curso terá o objetivo, como eu falei, de apresentar teoria e questões das principais bancas examinadoras, com destaque para CESP, FCC, FGV e SESGRAN-Rio. Tá joia? A ementa do curso, ela se baseia no Manual de Redação da Presidência da República, tá joia? Embora existam outros manuais, todos eles se baseiam no Manual de Redação da Presidência da República. Órgãos e entidades da administração pública, alguns deles possuem seu próprio manual. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ANA, possui seu próprio Manual de Redação Oficial. O Tribunal de Contas do Distrito Federal também possui o seu próprio manual, tá legal? Mas todos eles têm como base o Manual de Redação da Presidência da República, tá legal? Então vamos à ementa do curso aqui, acompanha comigo. O curso é dividido em 4 módulos, tá? Sendo o módulo primeiro fragmentado em Redação Oficial, o conceito, vamos trabalhar o conceito cobrado em prova de redação oficial, é a literalidade do que está expresso no Manual de Redação da Presidência da República. O segundo aspecto são as características ou atributos dos expedientes oficiais, que são a impessoalidade, a clareza, a concisão, a uniformidade e o padrão culto de linguagem. Veremos detalhadamente cada uma dessas características, inclusive com algumas técnicas para memorizar essas características, esses atributos, tá legal? Vamos lá, acompanhando na próxima tela. O módulo segundo, neste módulo, vamos trabalhar formas de tratamento, as formas de concordância com os pronomes de tratamento, tá? A forma de uniformidade de tratamento e emprego dessas formas pronominais e os fechos para as comunicações e a identificação do signatário, elementos fundamentais na estrutura dos expedientes oficiais, tá? Vocês verão que todo expediente oficial possui fecho e alguns identificação do signatário, tá legal? Beleza? Continuando aí, a apresentação do curso, no módulo terceiro, trabalharemos o padrão ofício, muito cobrado em provas, um assunto muito recorrente nas bancas examinadoras, tá? Nesse padrão ofício, detalharemos as partes que compõem o documento do padrão ofício, ou seja, é uma estética, tá? É um padrão mesmo de formatação que os expedientes oficiais, em regra, deverão seguir, tá joia? E nesse módulo ainda trabalharemos a forma de diagramação, assunto mais cobrado, por exemplo, na SESGRAN-Rio e na Fundação Getúlio Vargas, mas nem por isso pode ser esquecido aqui durante o nosso curso. Devemos sim trabalhar esse assunto e apresentar questões para vocês fixarem o conteúdo, tá joia? E depois vem o módulo quarto, aí sim trabalhando os tipos de expedientes oficiais, tá? É um assunto muito cobrado em provas, principalmente no CESP e UNB, tá? A banca geralmente apresenta um modelo de ofício, um modelo de aviso, memorando ou outros documentos e pede para que nós candidatos, vocês candidatos, analisem se está em conformidade com algum aspecto mencionado no item, tá joia? Então, nesse módulo, abordaremos o aviso, o ofício, o memorando, a exposição de motivos,
a mensagem, o telegrama, o fax e o correio eletrônico. Esses são os expedientes oficiais contidos no Manual de Redação da Presidência da República. Tá legal? Tá joia? Então vamos passando adiante aí. Sugestões bibliográficas de estudo. Sempre me vem alunos perguntando por onde estudar essa matéria, essa parte do conteúdo programático, tá joia? Eu recomendo, acompanha comigo na tela, eu recomendo baixar gratuitamente o Manual de Redação da Presidência da República, lá no site da Presidência da República. O download é gratuito, você pode baixar tanto na versão Word ou em PDF, em DOC ou PDF, não tem problema algum e é tudo gratuito. Outra indicação também é o Manual de Redação da Câmara dos Deputados, tá? Que pode ser baixado também gratuitamente no site da Câmara dos Deputados. Esse Manual da Câmara dos Deputados é o que contempla a maior riqueza de informações, maior detalhamento, tá? Mas ele não será o alvo desse curso, porque além de ele se basear no Manual de Redação da Presidência da República, em vários aspectos, em sua maior parte, tá? Não tem sido ele o foco das principais bancas examinadoras. O denominador comum dessas bancas é o Manual de Redação da Presidência da República. Então, nele é que focaremos durante esse curso, tá joia? Outra indicação bibliográfica, acompanha comigo. Adalberto Caspari, Redação Oficial, Normas e Modelos, editora Edita 2007, o ano 2007, tá? Uma obra muito completa, com várias informações necessárias, tá? Para aqueles que desejarem adquirir o livro, não é obrigatória a aquisição, tá joia? E por fim, uma outra indicação é o livro do Oliveira Lima, Redação Oficial, Teoria, Modelos e Exercícios, da editora Ímpetus, do ano de 2003. Bom, se vocês acompanharem basicamente pelo Manual de Redação da Presidência da República, já estarão mais do que preparados para as provas que englobam esse item quando aparece no edital conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Para aqueles que desejarem complementar os estudos, as outras bibliografias são mais do que suficientes. Tá joia? Então vamos lá acompanhando na tela aqui. A redação oficial nos editais dos concursos públicos, tá? Essa parte vem cobrada juntamente com o conteúdo programático de língua portuguesa, tá? Principalmente nas bancas FCC, quando aparece, Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas e CESP-UNB, tá? Por exemplo, no CESP-UNB, acompanha lá, aparece correspondência oficial, conforme o Manual de Redação da Presidência da República e respectivas atualizações, ok? Ele é do ano de 2002, tá? E você pode baixá-lo gratuitamente, como eu disse anteriormente aqui no curso, tá? No edital aparece a adequação da linguagem ao tipo de documento. É o tipo de documento oficial, tá joia? Então, em geral não, você sempre emprega o uso do padrão culto da linguagem. O padrão culto da linguagem deve ser obedecido nos expedientes oficiais, tá joia? E o outro ponto que aparece no edital é a adequação do formato do texto ao gênero, tá joia? Por exemplo, aparece o formato do aviso, tá joia? O gênero é aviso. Então, ele tem algumas peculiaridades. O do ofício também, o do memorando igualmente, tá joia? Então, veremos tudo isso detalhadamente ao longo de nosso curso, aqui eu vou passar, tá joia? Beleza. Vamos dar início, então, à matéria, apresentando inicialmente o conceito de redação oficial, tá joia? O conceito de redação oficial, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, é a maneira pela qual o poder público redige atos e comunicações, beleza? É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações, beleza? Esse é o conceito mais trabalhado em provas, tá? Por exemplo, a FCC apresenta outros tipos de redações que não as oficiais, ou seja, não emitidas pelo serviço público, tá joia?
para tentar confundir o candidato. Ela apresenta o conceito de redação oficial segundo o Manual de Redação da Presidência, mas nas opções apresenta outras espécies de redações, tá legal? Então, nesse caso, é preciso memorizar, por eliminação, o conceito de redação oficial. Não é necessário, por exemplo, memorizar o conceito de redação empresarial, redação mercadológica, bancária, nada disso. Memorizando o conceito de redação oficial, já estará mais do que suficiente para responder a questão da prova. Vamos verificar isso? Como ocorre na prática? Vem cá comigo. Então, passou aqui, mas tudo bem, o slide está trocado, a gente ajeita aí. Questão 1, da FCC 2010. A maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações denomina-se, olha aí, na literalidade, o que está expresso no Manual de Redação da Presidência da República, o conceito de redação oficial, tá joia? Então temos automaticamente como gabarito a letra B de bola. A letra B de bola é o gabarito, tá joia? Como eu falei anteriormente, não precisa memorizar o conceito de redação empresarial, mercadológica, bancária, nada disso. Já é muita informação para que estudemos ao longo de nossa preparação, então memorizemos somente aquelas que são estritamente necessárias para o nosso estudo, tá joia? Então, redação oficial, repetindo, é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Beleza até aí? Tá joia. Voltando lá no slide anterior. Em se tratando, pessoal, de redação oficial, de expedientes oficiais, o emissor da mensagem, o emissor do expediente oficial, vale dizer, é sempre, acompanha lá, é sempre o serviço público. Sempre o serviço público. Tá joia? Sempre, sempre, sempre o serviço público. Nunca o particular. Senão seria uma outra espécie de redação. Tá joia? Repetindo, em expediente oficial, o emissor é sempre o serviço público. Acompanhando lá o segundo tópico, e a quem se dirigem os documentos oficiais? São duas figuras, tá? A primeira é o poder público, tá? Que podem ser os órgãos e entidades da administração pública, é direta, indireta, enfim, não entremos no mérito, mas em lato sensu, o poder público, tá joia? E a segunda figura, os particulares. Os particulares também podem ser destinatários dos expedientes oficiais, tá joia? Por exemplo, acompanha comigo, o conjunto de cidadãos ou instituições tratadas de forma homogênea, ou seja, o público, tá legal? Tratar todo mundo de forma igual, tá joia? Beleza? Então vamos lá, prosseguindo aí. O ato de comunicar ocorre com os seguintes elementos, tá? Existem alguns elementos necessários à comunicação para que ela se realize, tá? Dois deles e fundamentalmente importantes são o emissor, que aparece na tela, e o receptor, tá joia? O emissor e o receptor. Adaptando para a redação de correspondência oficial, o emissor é o signatário. Deixa eu anotar aqui embaixo. Signatário. Ou seja, aquele que emite o expediente oficial, tá joia? E em se tratando de receptor, passando para o viés da redação oficial, temos o destinatário. Destinatário. Tá joia? Então, duas figuras. O emissor, que é o signatário, e o receptor, que é o destinatário. Logicamente, acompanhando no desenho, que há uma mensagem transmitida, tá? Há uma mensagem transmitida no expediente oficial, tá? Que vai ser transmitida por meio do texto. Ele é escrito, tá joia? Existem outros elementos do ato de comunicação, tais como canal, enfim, mas eles não serão abordados aqui, porque não é uma parte especificamente de língua portuguesa. Estou apresentando apenas as informações estritamente necessárias e suficientes para que respondamos às questões de provas
relacionados à redação oficial, tá joia? Então acompanha lá na tela. O ato de comunicar ocorre com os seguintes elementos. Então, como eu falei, alguém que comunique. Desculpa, vamos lá, apaga aí. Volta aí. Ih, foi tudo errado. Vamos lá, te apanha, mas a gente vai. Alguém que comunique. Foi de novo. Alguém que comunique, ou seja, o emissor. Tá joia? Que em se tratando de correspondência oficial é sempre o serviço público. Sempre isso tem que estar na veia, tá? Tem que estar na veia porque sempre aparece em prova, tá legal? Esse aspecto, inclusive essa mesma frase, aparece recorrentemente em prova, tá legal? O segundo aspecto, algo a ser comunicado, ou seja, a mensagem, o texto mesmo, os assuntos referentes às atribuições do órgão ou dos órgãos que comunicam, que fazem, que expedem o documento oficial, beleza? Então, e o terceiro, alguém que receba essa comunicação, ou seja, o receptor, o destinatário, que pode ser o órgão público ou os cidadãos, tá? Sempre concebido como público, tá legal? Beleza até aqui? Vamos lá, passando adiante então. Sintetizando o que vimos até agora. Vou repetir essa tecla porque é de suma importância, tá? Sintetizando, acompanha comigo. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. É o conceito mais batido em prova, mais apresentado, tá? Por isso, estamos batendo nessa tecla. Vamos lá, continuando. O emissor dos expedientes oficiais é sempre o serviço público, sempre. Não existe outra possibilidade? Não, se for um expediente oficial da administração pública, é sempre o serviço público. Beleza? Tá joia? Vamos lá, continuando. Os destinatários das comunicações oficiais, os destinatários podem ser o próprio poder público ou os particulares, sendo sempre concebidos de forma homogênea e impessoal, ou seja, tratar os destinatários de forma igualitária, tá legal? Sem fazer diferenciação no uso da linguagem, enfim, existem padrões para que os expedientes oficiais sejam elaborados. Beleza até aí? Então vamos lá, continuando, pessoal. Essa é a síntese do que vimos até agora, então vamos caminhar um pouquinho com a nossa aula aí. Vamos lá. Passando a outro ponto, temos as características ou atributos da redação oficial, dos expedientes oficiais, tá? Tradicionalmente, por exemplo, a Banca Sesgran Rio apresenta em suas opções um elenco de características e pede para você apontar aquela ou que se enquadra nesses atributos estabelecidos no Manual de Redação da Presidência da República ou aquele que não se enquadra, tá legal? Então veremos aqueles que se enquadram, tá legal? Vamos lá, acompanha comigo. O primeiro é impessoalidade. A impessoalidade é o primeiro atributo dos expedientes oficiais. O segundo é a clareza. Clareza deve sempre nortear os expedientes oficiais. Veremos o conceito, trabalhar cada um deles logo adiante no nosso curso, tá legal? Então, por enquanto, é só uma apresentação mesmo. Terceiro é a uniformidade, vinculada à formalidade e à padronização. Ok? Uniformidade, vinculada à formalidade e à padronização. Beleza? O quarto é a concisão, fundamental, sempre aparece em prova também, assim como os demais. Concisão, o texto oficial deve ser conciso. Veremos detalhadamente como isso deve ocorrer, tá joia? E por fim, o uso do padrão culto de linguagem. O uso do padrão culto de linguagem, beleza? Reparem aqui na tela que, elencando essas características, esses atributos, formamos... Deixa eu verificar aqui, só um momento. Formamos essa técnica aqui para vocês memorizarem os atributos. Icucu. Icucu. Ficou meio tortinho porque a minha coordenação não ajuda muito, mas beleza, não tem problema não. Importante é vocês memorizarem. Icucu, ou seja, impessoalidade, clareza, uniformidade, vinculada à formalidade e à padronização, concisão
e uso do padrão culto de linguagem. Padrão culto de linguagem, ok? ICUCU, beleza? Tá joia? Vamos lá. Apresentado esse rol inicial, passemos aí a análise de cada um deles. Decorrências da impessoalidade. Acompanha comigo, lá na tela. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a impessoalidade é marcada pela ausência de marcas individuais de quem comunica, de quem faz o expediente oficial. Vem aqui comigo, acompanha. Se, por exemplo, o administrador público ou o servidor público emite o expediente oficial, tá? Não vai ser em nome da pessoa, tá? Que está ocupando o cargo, que o expediente vai ser emitido. Será sempre em nome do serviço público, tá legal? Como eu coloquei na tela, olha lá comigo. Será sempre feito com base no serviço público, ainda que seja feita por um chefe de departamento, divisão, enfim, de seção, o emissor, o signatário é sempre o serviço público. Acompanha na tela ainda. A consequência disso, a consequência é manter a padronização e a uniformidade dos expedientes oficiais. Porque já pensou se cada vez que um chefe de seção de um departamento, uma divisão, assinasse o documento em seu nome próprio, em seu nome, da sua pessoa, não haveria essa padronização, essa uniformidade. Então, o Manual de Redação da Presidência da República veio a estabelecer esse padrão. Tá legal? Beleza? Passemos, então, a uma outra consequência, uma outra decorrência da impessoalidade. Acompanha lá. Impessoalidade de quem recebe a comunicação. Ok? Impessoalidade de quem recebe a comunicação. Vimos que os destinatários dos expedientes oficiais podem ser duas figuras. Podem ser duas figuras. Quais sejam? O poder público, os órgãos públicos, tá? Ou os particulares, beleza? Independentemente dessas duas possibilidades de direcionamento do expediente oficial, o destinatário deve sempre ser concebido de forma homogênea e impessoal. Não deve ser feita a distinção, beleza? Isso caracteriza a impessoalidade do expediente oficial, tá joia? E, por fim, a terceira decorrência da impessoalidade. Vamos ver lá. Caráter impessoal da mensagem tratada. Caráter impessoal da mensagem tratada. Vem cá comigo. Numa carta, por exemplo, você está redigindo uma carta para o seu amigo, para o seu namorado, enfim, para o seu namorado. Nesse documento, na carta, obviamente que haverá traços de intimidade, de afeto, marcas de oralidade, ok? Mas isso não ocorre nos expedientes oficiais. No expediente oficial, deve ser empregado o padrão culto escrito da língua, tá legal? E, mais do que isso, sem marcas de pessoalidade, de aproximação, de afeto, enfim, e outros sentimentos, tá joia? Então, deve ser obedecido o padrão de uso do padrão culto da língua, obedecendo ao atributo da impessoalidade. Tá joia até aqui? Vamos lá, seguindo adiante. Então, aí veremos uma questão da FCC. Tá joia? Vamos ler comigo na tela. É correto o que se afirma no período abaixo? Vamos lá. A banca perguntou se está certo. Então, sublinha aí, destaca, faça uma caveira, como você quiser. É correto o que se afirma no período abaixo? Um dos princípios da redação oficial é a impessoalidade. Até aqui, certíssimo, né? Acabamos de ver que a impessoalidade é o primeiro dos atributos dos expedientes oficiais, beleza? Continuando a leitura lá, vamos lá. Um dos princípios da redação oficial é a impessoalidade na comunicação de determinado assunto, considerando-se que ela é feita em nome do serviço público, até aqui, beleza, como eu falei anteriormente, o expediente oficial é sempre redigido em nome do serviço público. Continuemos lá. Para um destinatário, entendido como público, ou seja,
o órgão público ou particular é sempre concebido como público, ou seja, ele é impessoal, tá joia? Ele é homogêneo, conforme aduz o Manual de Redação da Presidência da República, mas ele é também, portanto, impessoal. Logo, o item está correto. Tá joia? O item 2 está correto. Beleza até aqui? Então vamos lá, seguindo adiante. 3. Questão agora do CESP, cobrado no concurso da ANEEL em 2010. Analisem comigo. Considerando a redação de correspondências oficiais, julgue o item a seguir. A impessoalidade que deve caracterizar a redação oficial é percebida, entre outros aspectos, ou seja, há outros aspectos, no tratamento que é dado ao destinatário. Tratamento que é dado ao destinatário, o qual deve ser sempre concebido como homogêneo e impessoal. Ora, pessoal, foi o que acabamos de ver na parte teórica. O destinatário deve ser sempre concebido como público, de forma homogênea e impessoal. Tá legal? Então, até aqui, a redação do item está corretíssima. Vamos analisar o final. Tá legal? Seja ele um cidadão ou órgão público. Beleza. Não há aquela diferenciação. Independentemente de o destinatário ser um órgão público ou o cidadão, ele é sempre concebido como público e analisado, visto de forma homogênea e impessoal. Portanto, a questão 3, o item, está corretíssimo também. Vamos lá, a questão 4. Questão 4 agora, do CESP e UNB também. Considerando a redação de correspondências oficiais, julgue o item a seguir. Então aqui, a banca apresentou um expediente oficial. Tá legal? Reparem que na identificação do signatário deste documento, houve a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, vamos supor, ocupante de algum cargo, tá? E ao final, ele colocou o cargo, presidente do concurso. Isso fere a impessoalidade? Não fere a impessoalidade. Por quê? Por que não fere a impessoalidade? Porque ele está emitindo esse expediente em nome do serviço público, para a realização de um concurso, um ato da administração pública. Tá legal? Então, vamos analisar comigo o que a banca quis mencionar nesse documento, nesse modelo. Vamos lá. Apesar de nomear o emissor do texto pelo nome, certo? Apesar de nomear o emissor do texto pelo nome próprio, o documento acima não fere o princípio da impessoalidade exigido nos documentos oficiais. O item está corretíssimo, tá legal? Apesar de ele assinar o nome, escrever o nome, e abaixo está o cargo dele, não há a transgressão ao princípio ao atributo da impessoalidade. Veremos, ao longo de nosso curso, notadamente no módulo 2º, a identificação do signatário. E lá veremos que a identificação do signatário, como regra geral, não precisa guardar informação agora, só a título de informação, tá? Só a título de ilustração do nosso modelo apresentado pelo CESP. Lá veremos que a identificação do signatário é composta por assinatura, nome da pessoa e o cargo que ela ocupa na administração. Beleza? Assinatura, nome e cargo. Essa é a regra geral. Tudo bem, mas é só a título de ilustração. Veremos detalhadamente no módulo 2º, tá ok? Por hora, então, é importante frisar que a assinatura ou o nome da pessoa, logicamente, com o cargo seguido, não fere o princípio da impessoalidade. Por quê? Esse expediente foi emitido em nome do serviço público. Beleza até aqui? Vamos lá, seguindo adiante, então. Passando a outro ponto, linguagem e comunicações dos atos e comunicações oficiais. Tá legal? Acompanha lá na tela. As comunicações que partem dos órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
E como atingir esse objetivo? De que forma? Evitando, olha bem, evitando o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Por exemplo, uma linguagem técnica apresentada em determinados grupos de profissões, grupos profissionais, por exemplo, ou jargões, dificilmente serão compreendidos por todo e qualquer cidadão brasileiro. Eles serão compreendidos, a mensagem será compreendida somente por aqueles que fizerem parte daqueles determinados grupos. Então, esses tipos de essas espécies de peculiaridades devem ser evitadas nos expedientes oficiais. Tá joia? Acompanha lá comigo, então. Evitando o uso de uma linguagem restrita de determinados grupos, pois um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos, os vocabulários, o jargão técnico, por exemplo, tem sua compreensão dificultada. Beleza, é o que eu falei anteriormente. É preciso empregar um grupo de vocábulos, o léxico, comum aos usuários do idioma. Somente assim, todo e qualquer cidadão brasileiro, logicamente, tem algumas opções, ou algumas diferenciações, por exemplo, o analfabeto. Ele não vai compreender o que está escrito, mas são casos à parte, ok? Mas é preciso empregar o grupo de vocabulários comuns, tá? O mais simples possível, e simplicidade, não entenda como simplicidade, como pobreza de expressão, tá legal? Para que todos entendam o que está escrito no expediente oficial, beleza? Passando aí adiante. É importante fazer a diferenciação entre língua falada e língua escrita, mas falaremos sobre isso na próxima aula, tá legal? Até lá!